Nosso Flusão divulgou aí uma nota oficial atualizando a situação do M12, tá? Então vou trazer aí mais informações sobre o nosso lateral esquerdo, o maior lateral aí dos últimos 15 anos do futebol mundial. E também resolvi trazer um tema aqui bastante polêmico que está sendo debatido, né? Depois da eliminação do Fluminense para o nosso maior rival. Qual é o principal culpado do Fluminense estar indo tão mal? Eu já antecipo aqui que eu acho que o principal culpado é o Fernando Diniz, indiscutivelmente. Porém, esse está longe de ser o único culpado. Então, não estou pedindo cabeça de Fernando Diniz, longe disso. Eu acho que ele tem que ter sequência de trabalho, mas são pontos de críticas que sim, a torcida tem total direito de fazer e eu, como torcedor, venho aqui fazê-las, tá? Mas antes de começar, gostaria aí de te dar as boas-vindas ao canal do SAMU, canal criado para falar do Flu. É o que eu sempre digo, se a grande mídia não fala do nosso Flusão, vem o canal do SAMU e faz o papel que a grande mídia deixa de fazer. E como você pode contribuir com o crescimento desse canal? É muito simples, basta você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Além disso, você pode curtir o vídeo e também deixar o seu comentário, que é muito importante. Quero saber qual a sua opinião aí sobre esse assunto. Todo mundo aqui que já é antigo sabe que eu respondo todos. Então, deixa aí seu comentário, sua opinião sobre aí, sobre o que vai ser debatido aqui, se você concorda comigo, se discorda, deixe nos comentários, tá? Curta o vídeo também e mais uma vez peço que você se inscreva no canal. Mas bora lá para as informações, tá? Eu vou começar trazendo aqui um top 5 dos fatores que eu acho que estão corroborando para que o Fluminense esteja jogando mal. E se corrigir isso, eu acho que dá para o Fluminense ter um up aí e voltar a jogar bem. Não que o Fluminense esteja jogando mal, mas o Fluminense tem feito partidas irregulares, sem consistência, igual estava tendo antes dessa mal sequência aí que o Fluminense está tendo, tá? E o primeiro deles é a proximidade. Eu não estou vendo mais os jogadores terem proximidade. O que quer dizer isso? John Arias está com a bola na ponta esquerda, ponta direita. Não tem ninguém próximo a ele. Quem que tem que estar perto dele ali? Geralmente o lateral. Então, se ele estiver na ponta esquerda, o Guga, que tá fazendo essa lateral. E eu vou falar sobre o Guga aqui, tá? Então, tem que ter o Guga próximo ao John Arias. Guga fica mais recuado. Muito difícil de atacar. Então, o Guga não aparece. E quem tem que ir alguém do meio de campo. Então, por exemplo, o Lima ou o Ganso tem que aproximar ali. Por quê? Pro John Arias tocar pro lado. Geralmente ele toca. Vamos supor que o John Arias está aqui. Ele faz o toque pro Ganso aqui. Alguém passa na frente. Pode ser o próprio John Arias, pode ser o Cano ou um outro jogador. Geralmente é o ponta esquerdo que faz isso. Como a gente está sem o Keno, seria o Lima. Mas o Lima não tem não consegue fazer isso muito bem, né? Então, aí é o outro ponto que eu vou trazer aqui. Por que eu acho que o Fluminense precisa mudar a escalação? Mas aí, em tese, seria isso. John Arias aqui, um outro jogador aqui para ele tocar, ou o próprio John Arias avançar, ou um outro jogador surgir fazendo a lança ali, para que o Fluminense consiga jogar a bola para esse jogador, ele mandar para a área, e aí cria uma chance de gol pro Fluminense, uma oportunidade de finalização. Isso não está acontecendo. O John Arias vai pela lateral, ou qualquer outro jogador vai pela lateral, não tem essa proximidade, a marcação chega e a jogada morre por ali, ou o Fluminense perde a bola, ou temos que recuar, tá? E o outro tópico é as lesões. Então é bem verdade que as lesões também prejudicaram aí e corroboraram que o Fluminense estivesse nesse momento ruim aí, tá? Mas é importante salientar, mas o Diniz não tem culpa das lesões. É verdade, o Fernando Diniz não tem culpa das lesões. Mas o Fernando Diniz tem culpa por não trazer jogadores de qualidade. Ah, mas o Fluminense não tem dinheiro. Sim, o Fluminense não tem dinheiro. Mas, por exemplo, o Vina esteve de bandeja pro Fluminense contratar, mas foi opção do Fernando Diniz não trazê-lo. Então é um jogador de qualidade que a gente tinha. Outro jogador também que a gente poderia ter era aquele que o Diniz poderia ter contratado e não contratou porque preferiu o Thiago Santos, Gabriel Pirani, Giovani. Então, assim, aí é um outro ponto que eu
que corrobora para que o principal culpado seja o Fernando Diniz, mas não o único, tá? Então as lesões de Keno, Alexander, Marcelo influenciaram muito, tá? Porque a gente perdeu toda a lateral esquerda do Fluminense, tá? O lado esquerdo do Fluminense a gente perdeu. Então isso é um baque enorme, tá bom? E aí, o outro ponto seria o lado esquerdo, que eu já falei aqui. Outro tópico é o desempenho. Alguns jogadores não têm desempenho, tá? Alguns jogadores estão com uma queda de desempenho, estão fazendo partidas ruins. Por exemplo, o André não vem atuando tão bem quanto ele geralmente atua. Eu costumava dizer aqui que eu vi uma ou duas, três partidas do André jogando mal. Hoje eu já posso dizer que tem pelo menos 6 partidas que eu já vi o André esse ano jogando mal, não indo muito bem, sem ter regularidade. Outros jogadores como o Ganso, o Cano. Então, assim, vai muito disso também. E o elenco fraco, não temos banco. E aí foi a questão que eu trouxe aqui sobre o Diniz ter culpa nesse fator. Porque ele optou em não trazer mais jogadores, como por exemplo o Vina. Então eu tô batendo nessa tecla porque o Fluminense ofereceu de bandeja o Vina para ele e ele optou em não trazê-lo. Até entendo o motivo de não trazer, mas nesse caso ele teria que ter trazido um outro jogador da mesma qualidade do Vina que poderia nos ajudar. Como por exemplo ele trouxe o Lima, um bom jogador que vem nos ajudando, que é um jogador regular. É claro que não é um craque de bola, mas é um jogador que o Fluminense tem condição de trazer e que dá para quebrar o galho, tá? Então esse é um outro ponto. E aí, qual a solução então para o Fluminense sair dessa lama que a gente se encontra hoje? A escalação, eu acho que eu mudaria a escalação, eu colocaria Fábio, né? Samuel Xavier, Nino, Manuel. Então eu daria uma oportunidade para lateral esquerda, já que o Guga não vem conseguindo render, tá? Ele vem fazendo partidas regulares, mais para partidas ruins do que para regulares, mas ele vem atuando melhor na lateral esquerda do que estava atuando na lateral direita, tá? Então, eu daria uma chance, uma sequência para o Esquerdinha ou para o Jefté, apesar de saber que esses jogadores não estão prontos ainda e que é um risco, um enorme risco, o Fluminense dar essa oportunidade para um jovem jogador que ainda não é maduro, não está pronto, tá? Só que as circunstâncias estão pedindo uma atitude trágica. Então, colocar o Esquerdinha, dar uma oportunidade, claro, a torcida ter a paciência e compreensão de que é um jovem jogador que ainda não está pronto, que pode render como não pode render. Então eu utilizaria o Esquerdinha ali no lateral esquerda, Lima, Ganso e André, e no ataque eu colocaria o Isaac, porque eu acho que ele faria muito melhor a função de ponta esquerda do que o Lima, tá? Por quê? Mas o Lima continua no time, mas dessa vez fazendo a função do Alexander, tá? O Lima hoje joga junto com Martinelli, então tiraria o Martinelli pro Isaac entrar e o Fluminense continuar com um 4-3-3, tá? Então por isso que eu colocaria ali o Isaac. Um moleque que já vem entrando, já está acostumado a jogar profissionalmente, então eu daria essa oportunidade para ele. Por que não o Lelê nem o John Kennedy? O John Kennedy porque ele não faz essa função muito bem pela ponta, ele é mais centroavante. O Lelê, ele até é ponta, mas até o momento não conseguiu corresponder às expectativas. Então, eu acho que é hora de dar oportunidade pro moleque, porque quando ele entra bem, é ousado. Então, gostaria de ver o Isaac nessa ponta esquerda. Ponta esquerda essa que praticamente foi toda da base há muito tempo. O Matheus Martins, por exemplo, estava atuando ali, Luiz Henrique. É claro que o John Arias foi para o lado esquerdo e o Luiz Henrique fazia a ponta direita, mas sempre a base resolvia o problema. Então por que não tentar mais uma vez agora com o Isaac? E aí eu manteria o Cano e o John Arias no time. Então ficaria essa escalação e utilizaria mais 2 jogadores aí nas substituições. Como o Diniz vem utilizando o Arthur, continuaria dando oportunidade ao Arthur para que o Arthur entrasse, mas também daria oportunidade para o Edinho, tá? Para ver como ele se sairia. E dependendo até, ele pode vir a ganhar uma titularidade no lugar do Lima, caso ele consiga render como eu vi ele render nos jogos com o Bangu.
tá? Eu sei que não é mesmo time, é diferente, mas ele estava atuando profissionalmente pelo Bangu, jogou jogos contra Vasco, Botafogo e Flamengo. E eu assisti alguns jogos, entre 4 e 5 jogos do Bangu para ver o Edinho jogar. Como assisti também o Gabriel Martins, alguns jogadores do Fluminense que estavam emprestados. E cara, o Edinho tem muita qualidade. Agora resta o Diniz dar essa oportunidade pro garoto no Fluminense, no time profissional. Nem que seja 10, 15 minutos aí pra gente ver como ele se sai, tá? Então eu acho que o Fluminense pode fazer isso. E aí se você pegar a média dos dois Fla-Flus, você vai ver que o Fluminense foi inferior do que o Clube da Lagoa, tá? O Flamengo teve 42% de posse de bola, o Fluminense teve 58%. O que isso quer dizer? Quer dizer que posse de bola não quer dizer nada, tá? Por isso que eu enfatizei no último vídeo aqui que o Fluminense precisa ter mais objetividade. Mas para isso, aí eu trouxe esse top 5. O Fluminense precisa ter mais proximidade, melhorar o elenco. O lado esquerdo tem que ter mudança, colocar o Isaac, o esquerdinha, tem que tentar alguma coisa. E por aí vai, tá? Chutes a gol. Foram 30 pro Clube da Lagoa, o Fluminense chutou 16. Quase um pouco mais, mas muito pouco mais do que a metade. Então, praticamente a metade do que o Flamengo chutou. Chutes no gol, na direção do gol, tá? No alvo. Foram 10 chances criadas pro Flamengo e 5 apenas pro Fluminense. Sendo que grandes chances criadas foram 5 pro Clube da Lagoa e nenhuma pro Fluminense. O Fluminense não criou nenhuma grande chance de gol. Isso é muito, mas é o mínimo, né? O mínimo possível. E das grandes chances perdidas, o Clube da Lagoa perdeu 4, enquanto o Fluminense perdeu nenhuma, porque não teve grande chance criada. Então foram 3 bolas na trave do Clube da Lagoa, o Fluminense não chutou nenhuma na trave. Foram 48 desarmes do Clube da Lagoa, o Fluminense desarmou 22. Interceptações foram 14 do Clube da Lagoa, enquanto o Fluminense interceptou 18. E cortes, foram 32 cortes aí, feitos pelo Clube da Lagoa e o Fluminense 22. Então eu trouxe algumas informações aqui para mostrar como que o Fluminense precisa evoluir. E o principal culpado para mim é o Fernando Diniz, e isso é indiscutível. Porque ele é o líder desse time e aí algumas coisas precisam mudar. Além de mudar dentro de campo, fora de campo também, porque os jogadores precisam ter mais raça. E aí eu não estou dizendo que o time não tem determinação, não tem vontade, porque isso eu acho que tem sim. Só que isso difere de raça. Raça é outra coisa, raça é lutar até o final. E eu não vejo o Fluminense com isso. Então eu acho que o Fluminense precisa evoluir nesse ponto, bem como também nos outros que eu já trouxe aqui. Então esse é o vídeo de hoje, resolvi trazer essas informações. Já estava esquecendo, né? Sobre o Marcelo. Foi detectada uma lesão, tá, no Marcelo, na panturrilha dele. Não tem prazo, como a gente já está acostumado com o Departamento Médico Fluminense. Eles não informam prazo, nada disso, tá? Era algo que não existia lesão até ontem, aí hoje existe a lesão. Então, assim, é muito estranho, porque tinha saído uma notícia pelo Marcelo Neves aí, um jornalista que eu respeito, né? Dizendo que a opção do Marcelo jogar ou não partiu do próprio Marcelo, tá? Marcelo não se sentiu seguro para jogar. Mas se realmente existe, se isso aí não é para abafar essa informação, e aqui não é para criar teoria da conspiração, porque como eu digo, eu sou torcedor, tá? Não sou jornalista. Então é meu pensamento, é minha opinião. E aí você pode discordar, pode concordar, eu não tô querendo me aproveitar de nada aqui. Tanto é que eu sou transparente o máximo que eu posso ser. E aí você tem que ter a sua opinião da mesma forma que eu tenho que ter a minha. E essa é a minha. Se você me pontuar algo aqui que vai fazer eu mudar de ideia, eu sou muito cabeça aberta para essas coisas. Tanto é que aí eu gostaria de pedir desculpa pelo vídeo de ontem. Pedir 2 vezes, né? Pedir no vídeo, pedir lá nos comentários. E agora eu vou pedir a terceira. Porque eu acho que algo mais elogiável de um homem é você admitir os seus erros. E aqui eu venho admitir, eu errei, falei palavrões. O canal é de torcedor, mas isso não justifica. Por quê? Você não espera, você não consegue adivinhar o que eu vou falar. Eu posso acabar, daqui a 10 segundos eu posso falar um palavrão aqui, e você não sabe. Por quê? Porque você não tem como vir do futuro e ver que eu já falei o palavrão para não ouvir. Então, entendeu? Então, realmente, a pessoa tem aquele que não se importa, beleza, mas tem algumas pessoas que se importam, que não estão aqui para assistir esse tipo de conteúdo, e aí
para esses eu peço desculpas, tá? Porque foi desrespeitoso, foram palavras ofensivas. Mas na hora foi um desabafo, tá? E sem querer prolongar muito aqui, é isso. Aí já tá virando uma live gravada, né? Então, muito obrigado a todos, fico muito grato mesmo. 15 minutos, um dos vídeos mais longos, né? Aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, o que você pode fazer? Você pode se inscrever no canal, caso não seja inscrito, vai estar ajudando demais. Pode curtir o vídeo, porque isso você vai estar fazendo com que o YouTube divulgue para diversas outras pessoas. E pode também comentar, quero saber a sua opinião aqui. Ela é muito importante para mim, como eu já disse no início do vídeo e nos outros vídeos que eu gravo aqui. Eu respondo todo mundo. Ontem tiveram vários comentários desse vídeo que eu fui explosivo, que eu acabei de me desabafando, tá? E eu respondi todo mundo, não deixo de responder mesmo, até os rivais eu respondi. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima, tá?